A matéria do guia-me.com.br diz o seguinte: proibição do casamento gay é aprovada em reforma da Constituição da Rússia. Os materiais promocionais da emenda ocultaram o fato de que a presidência de Putin foi efetivamente prorrogada por mais 2 décadas. A data da matéria é de 2 de julho de 2020. Os russos votaram na quarta-feira, dia 1, a favor de um referendo por uma série de emendas constitucionais, uma das quais definiria o casamento apenas entre um homem e uma mulher. A reforma constitucional foi validada por 77,92% dos votantes, além do matrimônio como instituição heterossexual. A proposta inclui outras medidas, com a inclusão na Constituição da fé em Deus e princípios sociais com garantia do salário mínimo e a revisão das pensões de acordo com a inflação. O referendo, aparentemente destinado a restaurar a proteção da família russa, também mudou a Constituição da Rússia, para que o presidente Vladimir Putin possa manter o poder até 2036. A lei russa já não permite o casamento gay. A nova emenda codifica uma defesa da instituição do casamento como união de um homem e uma mulher, a criação de condições para uma educação decente dos filhos na família, bem como das responsabilidades dos filhos adultos em cuidar dos pais. Um livreto oficial do Estado que promove as emendas as enquadra como recentes na Rússia, sobre valores familiares tradicionais, afirmando o casamento como uma união de homem e mulher, respeito pelos filhos, aos mais velhos, confiança e cuidado de todas as gerações de uma família. Os materiais promocionais da emenda ocultaram o fato de que a presidência de Putin foi efetivamente prorrogada por mais 2 décadas. A última vez que os russos votaram para alterar sua constituição foi em 1993. Putin propôs as emendas em março, enfatizando o casamento como uma união de um homem e uma mulher, e novas referências oficiais e ancestrais que nos legaram seus ideais e crenças em Deus. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, antes da gente comentar essa nova concepção do que se entende como família lá na Rússia, primeiro é preciso a gente entender o que se entende como família no mundo inteiro. Quando a gente fala família, não só decretado por Deus, mas também pelos nossos próprios corpos físicos, a união de um macho e uma fêmea, seja animal ou ser humano, a união desses 2 seres cria um terceiro indivíduo, o coito deles cria um terceiro indivíduo. Isso é considerado uma família. É normal as pessoas dizer que você tem uma família abençoada, que sua família cresça. A família cresce a partir disso, desse ato. Então isso se entendia como família. Além, é claro, dos conceitos cristãos que boa parte do mundo segue. A esquerda, patrocinada pelos caras que a gente conhece bem, né, através de grandes indústrias, começou a ganhar força e criando teorias e essas teorias sendo levadas como fatos. Até hoje eles tentam buscar uma célula, um gene gay e nunca encontraram. Até hoje existe debate sobre isso, é bom deixar isso claro, né? Tem profissionais patrocinados justamente por essas pessoas que defendem que tem sim, embora nunca tenham conseguido achar. E tem aquelas pessoas que falam que é correto, que é certo, pelo menos até o momento. Isso é uma opção. A pessoa escolhe sim ser o que ela quer. Ah, mas eu não tenho atração, mas isso é psicológico. Inclusive, vocês sabem que hoje o psicólogo que oferecer esse tipo de tratamento, a pessoa quiser deixar de ter esse tipo de atração pelas pessoas do mesmo sexo, o profissional que receitar isso, ele pode perder até a sua licença de profissional. Isso é um fato. Então foi se criando uma ditadura onde você não pode falar nada sobre esse assunto. E eu quero deixar bem claro que quando a gente traz aqui, né, no nosso canal sobre esse assunto, não é pra gente criticar nem dizer que é contra, tá certo? Porque uma coisa que eu admiro muito nos homossexuais principalmente é que eles são muito alegres. Você sempre vê os caras de bem com a vida. A maioria, né, boa parte deles vive de bem com a vida. Então, eu gostaria que você ouvisse, né, um cara que muito hétero queria ser metade do homem que ele foi, que foi o Clodovil. Clodovil não se escondia, assumia quem ele era, mas separava as coisas, deixava bem claro. E não aceitava essa argumentação, e principalmente ele sendo homossexual, essa argumentação que você ser contra, por exemplo, o casamento LGBT, você está sendo preconceituoso, não tem nada a ver. Eu respeito muitas pessoas que têm essa opção, eu acho que o particular de cada pessoa tem que ser sempre respeitado, não discriminar a pessoa porque ela tem um gosto diferente, uma escolha diferente, a gente tem que respeitar. Tem que haver lei sim para garantir isso, porque tem pessoas que você sabe,
não respeita nem as leis criminais, nem as autoridades, quanto mais a escolha de um semelhante. Então, tem que haver lei sim para punir pessoas que exageram. Isso a gente concorda, eu acho que quase que unanimidade aqui no nosso canal. Agora, de fato, o que a gente não pode aceitar é o que essa mídia podre fez, que trazer o debate a público, o debate saudável, está sendo colocado como algo, como se fosse um crime. É crime de ódio, você é homofóbico, você é isso e é aquilo, e não é essa a intenção. Mais uma vez, deixando claro que a gente respeita a opção de qualquer um, mas a gente acha que devemos debater sobre esse assunto, principalmente quando sai uma notícia dessa, onde um país inteiro, né, mudou a sua Constituição e seu entendimento a respeito disso. Então eu quero trazer aqui o Clodovil falando a esse respeito, né, para deixar claro uma pessoa que se assumia, mas que sabia separar as coisas. Vamos ver juntos. Eu não gosto de bandeira nenhuma, eu não frequento meio nenhum, eu não frequento meio gay, eu não frequento sauna, não frequento boate, não frequento nada, respeito tudo. Eu não sou filho de gay, eu sou filho de homem e de mulher. Então eu frequento todos os lugares, vou a todo lugar, não gosto de gueto e detesto que me chamem de gay e detestaria que me chamassem de machão também. Nada disso, extremo, viver em grupo, Deus me livre. Agora a gente tem que respeitar as pessoas, se fazer respeitar. Sabe como é que é? Uma pessoa que você percebe que ela é homossexual, mas que ela não vai te botar a mão, que se você não é obrigado a gostar de nada. Isso é o que precisa, cada um é aquilo que é. Agora vem aí me desculpa, Marta, eu vou dizer, eu sinto muito, mas eu vou dizer. Aí vem ela com essa campanha, casamento de homossexuais, aí vão pra rua, queremos direitos. Aí como é que isso é o direito do gay? Eles pegam um caminhão, se vestem todo de drag queen, e vão para a rua fazer pouca vergonha reivindicando direito. Mas vão para a igreja rezar, vão para a biblioteca ler. E aí casamento entre homens, isso não existe. Eu acho que tem que legalizar. O que tem que ser feito é a lei favorecer. Porque você pode viver, eu tenho amigos que vivem há muitos anos, que são pessoas sérias e boas e que trabalham. E que de repente quando um morre, a família vai lá, porque a lei é assim, passa tudo para a família. Então isso está errado. Então o que tem que se mexer é na lei, não na coisa de Deus. O homem e a mulher foram criados um para o outro para que haja a possibilidade de vir uma alma ao mundo. Agora o amor não se distingue, Deus não distingue isso. Todas as pessoas podem ser tudo. Agora o que não pode mesmo é você fazer campanha política em cima de uma coisa que só afeta a vida de outras pessoas. Porque, por exemplo, ela não tem nenhum filho homossexual. Então que direito, como é que ela sabe disso para mexer nesse angu de caroço de casamento entre homens? Não pode. Homem é homem, mulher é mulher. Quer dizer, as coisas têm que ser feitas diante de Deus, eu acho. Como não admirar esse cara, né, família? Você vê tanto as opiniões dele sobre esse tipo de assunto, quanto as últimas posições que ele teve no fim da carreira lá como parlamentar, e que a gente tem as nossas dúvidas aqui, eu não vou entrar nesse mérito, mas ainda tem gente que quer nos taxar como homofóbicos, né? Sendo que um dos caras que eu mais admiro no mundo, né, primeiramente, o Dr. Enéas. Eu tô falando de pessoas físicas, tá, família? Não falando de divindades nem nada. Tô falando de pessoas físicas da nossa história recente. Primeiro, eu considero o Dr. Enéas, né? Vocês sabem disso, eu não escondo, já vários vídeos aqui. E segundo Clodovil, com certeza. Infelizmente o vídeo que eu fiz documentário sobre ele, com mais de 2 horas, foi banido do canal. E não há a mínima possibilidade de eu postar de novo. Mas, meu caro irmão, o que Clodovil aí disse foi simplesmente a verdade. E ficaram contra o cara. As próprias pessoas que ele representava, né, praticamente apedrejaram o cara. E agora, para você ter um pouco mais de ferramenta de entendimento, para a gente poder entender o que aconteceu lá na Rússia, a gente também precisa ouvir a declaração que o Dr. Enéas deu numa entrevista naquele programa De Frente com Gabi. Então vamos ver isso aqui, né? Onde o próprio Dr. Enéas fala isso com todas as letras. Vamos lá. Foi convidado ou teve vontade de participar da passeata gay? Não, senhora, não tive vontade, não fui convidado e se tivesse sido convidado não iria. Por que não? Porque eu discordo radicalmente disso que vem sendo feito e tenho razões O que vem sendo feito? Isso. Esse enaltecimento de uma característica de certas pessoas que tem que ser respeitada, mas que não tem que ser aplaudida. Uma coisa, veja só, que eu não tenho a menor preocupação em ter votos ou não desses senhores. Já disse isso em cadeia nacional de rádio. Senhores e senhoras? Sim, eu generalizei. Senhores é plural. Ah, bom, senhores, tá certo, tá certo. Em alemão eu seria senhora. Se falando não, se referindo aos homens. Não. O comportamento homossexual masculino ou feminino fere as leis da natureza. Ele é uma variante, como tantas outras há do normal, variante. Mas é uma variante espúria. A natureza fez homem e mulher para procriarem. Eu costumo fazer essa pergunta sempre ao vivo em televisão, quando me perguntam. Se
isso for estimulado a um ponto em que a maioria da população se torne homossexual, eu pergunto, quanto tempo durará a espécie humana? Ao que eu saiba, homens e homens, ou mulheres e mulheres não procriam. Mas isso com certeza o senhor sabe que vai ser impossível, Ótimo. não Ótimo vai que haver seja. possibilidade Ótimo que de seja. parar com esse processo de reprodução na vida. Ótimo. Mas há fatos, é E concreto há um que existe. estímulo, dona Maria. Estímulo, peraí. permanente. Não, Mas, eu acredito. não, eu só respeito queria a sua- saber o seguinte. Já lhe disse, não iria, não foi? eu sei, mas o que eu gostaria de perceber como é que o senhor reagiria caso tivesse uma questão como essa na sua casa. Se eu tivesse, aliás, eu lhe pedi permissão para corrigir, eu tenho filhas, não tenho filhos, homens, filhas. Mas se tivesse tido, ou vier a ter, ainda estou vivo, né? Pode ser, não sei. É um filho, eu o respeitarei, quer dizer, um cidadão ou uma cidadã, respeitá-lo-ei no seu, mas que tenha essa atividade distante de mim, no seu apartamento, na sua casa, e que não haja promiscuidade. Que não venha discutir esse assunto com você. Deixa eu dizer para a senhora, isso é uma aberração da natureza. Eu sou professor de medicina, perdoe-me. Quer dizer, para deixar bem clara a posição. Eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Eu estudei. Passei a minha vida inteira estudando. Eu sei exatamente do que estou falando. Quer dizer, os indivíduos têm cromossomo XY são homens, XX são mulheres. Não adianta colocar silicone, injetar hormônios e fazer toda essa metamorfose externa. Veja, senhora, o fenótipo se modifica, o genótipo é o mesmo. Homem é homem, quer ele ou não, e mulher é mulher. Ele pode ter todas as atividades, inclusive os atributos externos, mas se alguém tirar uma célula do corpo dele e tiver o mínimo de formação científica, vai ver que ele continua sendo homem. Sabe, família, a gente vê nessa entrevista, né, a Gabi, que colocou na saia justa tantos e tantos artistas, celebridades, intelectuais e tudo mais, mas de frente ao Dr. Enéas, ela ficou praticamente gaguejando, não tem argumento, porque o homem realmente entendia do que falava, ele não era um cara que fazia de conta, sabe, que estudava aquele textinho, feito a gente vê muitas pessoas aí crescendo, inclusive no YouTube, né, decorando certas pautas, certas coisas e estourando no YouTube. O Dr. Enéas não era desse tipo, ele realmente entendia do que ele falava. Você vê a demora que foi, inclusive, para ele aparecer na política, que foi quase como um protesto. Então o Dr. Enéas entrava e colocava essa classe jornalista metida a intelectual no seu devido lugar. Então esse era o ódio que eles tinham do Dr. Enéas. Mas falando do que ele falou aí, meus caros irmãos, agora você começa a entender a atitude da Rússia. A Rússia, que sempre é mostrada em filmes de Hollywood como a vilã da história, não é? Os caras psicopatas e tudo mais, você está vendo que não é bem assim. É uma propaganda americana para enfraquecer o governo russo. Mas nós que estamos despertos, família, nós sabemos que não existe vilão nem mocinho nessa história. Ambos são lados da mesma moeda. Nessa notícia que você viu, embora pareça ser o correto, né? Voltar os bons costumes, a moral, a preservação da família, embora seja uma coisa boa, mas você vê que por trás dessa boa imagem, o Putin se manteve no poder por pelo menos mais 2 décadas. Então você vê que o sistema trabalha dessa forma. Quando eles dão uma coisa ao que eles chamam de gado, o povo, né, não somos nós que chamamos, são eles mesmos. Quando eles dão alguma coisa que parece ser um benefício para o povo, eles tiram 2 outras coisas que o povo tinha. Por exemplo, agora na Rússia, o direito de escolher. Então você vê, meus caros irmãos, não tem mocinhos nessa história. Agora, falando especificamente do casamento LGBT, isso nunca deveria ter acontecido, na minha humilde opinião, e claro, estou aberto a debates. Uma coisa que o Clodovil falou ali que é correto, muito correto, é que o Estado deveria realmente garantir ali o direito daqueles companheiros. Por exemplo, bora 2 homens ali, os 2 construir as coisas juntos, tem uma casinha, aí vem a família, né, de um quando falece e leva tudo. Então o Estado deveria legalizar essa parte. Agora querer, por exemplo, que igrejas façam casamento, né, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E falando inclusive da própria relação, que também, deixar bem claro, gera muita discussão, eu quero que você veja aí, e para finalizar o vídeo, uma doutora falando do que gera a relação de um homem com outro homem, né, na opinião dela. Então eu gostaria que você visse isso para você entender melhor o que está acontecendo, porque do jeito que a gente está indo, criou-se uma ditadura LGBTQ, onde não se pode falar mais nada. Há um interesse em se propagar isso, não é? E impor isso à sociedade. E colocar pessoas que respeitam pessoas, mas que criticam atitudes como os vilões da história.
Há uma força para isso, há uma força para dar essa imagem, e incluindo a própria mídia, infelizmente. Essa aqui é a vagina feminina, o útero, o ovário. Aqui é o aparelho digestório. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e esfíncter. Tá? A única coisa que eles têm em comum é serem cavidades, tá bom? Então essa cavidade aqui faz parte da função sexual. É um órgão sexual. Ele foi criado para quê? Para o ato sexual. Ele foi projetado para isso. Isso aqui faz parte do aparelho digestivo ou digestório. Ele foi projetado com o objetivo de absorção de alimentos. Ele não foi projetado como objeto sexual. Então, quando eu fiz aqui o aumento, o que é que vocês encontraram? 16 camadas celulares, 7 camadas musculares, células caliciformes que produzem muco aquoso. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Microscópio, vamos aumentar. Vocês que estão na escola estudando o aparelho, o corpo humano, quantas camadas celulares eu tenho no tubo digestivo? Uma. Células colunares, assim. Uma camada com células ciliares no topo, tecido conjuntivo embaixo, tá? E aqui o plexo esplênico, que são aquelas veias que carregam tudo para a veia cava e distribuem para o coração, tá? Eu tenho células caliciformes também, que produzem muco, mas não produzem muco aquoso, produzem muco seroso, com S. O muco seroso tem por função proteger o tubo digestivo dos ácidos estomacais. Quando você faz autópsia, você tem que usar todo um aparato para que você não tenha queimaduras graves com os ácidos estomacais. Se você enfiar seu braço sem proteção no estômago de um cadáver recente, você vai perdê-lo. As queimaduras serão muito intensas. Porque, lembram que o que acontece com um bife mastigado no estômago? Vira líquido. É ácido. E bife é carne. É um pedaço de bife do seu braço, naquele ácido vai virar líquido. Então os ácidos estomacais são altamente corrosivos. Por que não corrói seu estômago? Porque você tem, quando você faz endoscopia, uma camada brilhante que protege o estômago dos ácidos. É o muco seroso. O muco seroso, além de proteger dos ácidos, ele aumenta o atrito. Porque se o alimento passar muito depressa, o que acontece? Diarreia e você morre. Então o alimento tem que passar devagar para que você possa absorver os nutrientes, né? Você absorve os açúcares, as proteínas, as substâncias, as vitaminas. Então o muco seroso aumenta o atrito, enquanto o muco aquoso diminui o atrito. 16 camadas celulares, uma camada celular. Aqui em volta eu tenho só uma camada muscular, que dá a volta, que é a que faz os movimentos peristálticos. Só uma, precisa de mais? Não, é uma camada que empurra o bolo alimentar ao longo do tubo digestivo. E no final você tem um esfíncter, que é um nervo, que serve o quê? Para reter as fezes. Só isso, não tem outra função. Ele relaxa, você libera. Então, quando você compara os dois, tem comparação possível? Não. Então, quando você atrita aqui, não tem nenhum problema. Quando atrita aqui, o que acontece? O que acontece no ato sexual? Atrito. Intenso. Quando você atrita, se você for fazer uma cirurgia e correr o risco de abrir o intestino, qual a preparação pré-operatória? Vocês não são tudo criancinha, né? Tem uma noção. Você não pode entrar na internet. Você vai tomar um comprimido laxante para eliminar o máximo de fezes. Você vai tomar antibióticos para matar as bactérias. Você vai fazer uma lavagem intestinal até a água sair limpa. E a última lavagem é com antibióticos. Porque se cortar e essas bactérias entrarem com o meio interno, você vai morrer de septicemia. Então eles vão limpar tudo. Durante o sexo anal, você faz lavagem intestinal antes? Não. Então é um ambiente altamente contaminado. Quando você fizer atrito, só tem uma camada celular. Você vai romper e vai sangrar. Com a ruptura e o sangramento, o que você vai jogar aqui? As bactérias presentes nessa luz, que são Escherichia coli, se você tiver sorte.
e outras mais patogênicas se você não tiver. Em volta daqui, nós temos linfonodos. São aqueles famosos da AIDS, né? Esses linfonodos, quando vêm essas bactérias, aumentam de tamanho. Aí você começa a ter uma granulação. Daí a incidência maior durante daqueles que têm hemorroidas, crescimento e dilatação de muitas veias da região e dificuldades gerais nessa musculatura. Essa ruptura constante faz com que essas bactérias superem a ação dos linfonodos e caiam na corrente sanguínea. O que tem que ir logo atrás do intestino? O intestino absorve os nutrientes, certo? E depois você tem que espalhar ele para o corpo. Então o plexo esplênico cai aonde? Veia cava. E a veia cava vai para onde? Direto para o coração. Então essas bactérias das fezes caem no coração e colonizam as válvulas cardíacas, provocando endocardite bacteriana. Então não é AIDS que provoca endocardite bacteriana, é a prática do sexo anal. Bom, e vale lembrar aqui que esse vídeo foi possível graças à dica do nosso amigo Treik Animado, Joelson Alves. Então, muito obrigado, meu caro irmão, por ter nos mandado aqui essa dica muito quente. Tinha mais coisas que eu gostaria de dizer para vocês, meus caros irmãos, mas infelizmente tem coisa que é dizer e o vídeo ser bloqueado. Então, para evitar isso, é melhor a gente ir encerrando por aqui. Então fiquem todos com Deus e deixa a sua opinião aí, assim que o vídeo acabar, sobre o que você acha da atitude dos russos e o que você acha sobre o caso em geral. Lembre-se sempre, meu caro irmão, de manter o respeito. Lembre que a sua opinião pode machucar outras pessoas, então meça as palavras, seja sempre educado, deixe o seu ponto de vista. Você não precisa ser hipócrita como o mundo quer que você seja. Eu acho que é importante a gente dizer a nossa posição. Agora a gente não precisa ser mal educado e nem ferir ninguém, tá certo? Então é isso, fiquem todos com Deus, um abraço.